Mas se você pegar uma menina da periferia negra, que o sonho dela é entrar na USP, e essa menina e fazer medicina, e essa menina ela vai fazer o vestibular com uma menina que nasce nos Jardins, no Jardim Europa, Melhor que aos bairro de São Paulo. 17 anos já sabe 3 línguas, que já viajou meio mundo. A conversa hoje é com a professora Rosane Borges, que ela é professora, jornalista e tantas outras coisas que eu preciso ler. Você faz muita coisa, Rosane. Olha o que eu tenho aqui. Mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela USP. Pós-doutoranda pela USP. Professora no curso de especialização do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação pela USP. Integrante da Comunicação de Jornalistas pela Igualdade Racial. Tem livros e artigos publicados. Esqueci alguma coisa ou não? E agora ainda estou dando aula na FAPCOM, que é a Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, e também na São Judas, né? E ainda vivo. E é feliz, e dá palestra. Feliz, eu dou palestras. Rosane, você é de São Paulo mesmo ou não? Não, eu sou natural de São Luís do Maranhão, veja só, daquela pequena ilha. E como é que veio parar aqui? Olha, eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar na área. Lá, né, no SESC, né, comecei como estagiária, mas o bichinho da academia me fisgou desde sempre. E eu pensei, não, eu gosto muito da minha atividade, da minha profissão jornalista, mas eu gostaria de pensar academicamente o jornalismo, né? E aí isso foi um dos motivos para eu vir para São Paulo, para eu estudar, para eu fazer o mestrado, para eu discutir as questões que são as relações raciais. As relações raciais. Mas era indígena, isso. É isso que eu queria conversar com você. Afinal de contas, o que é apropriação cultural? O tema vem muito agora à tona, né, por conta desses episódios. Eu acho que uma das vantagens das redes sociais é isso, ela traz temas que não são novos, né? Nunca foram, mas eles se reeditam por força daquela rapidez, né? Das opiniões, das tomadas de decisão. Olha, eu diria, Regina, que o tema da apropriação cultural ele só tem sentido quando a gente coloca em perspectiva o papel de sujeitos na cadeia produtiva da cultura. E a apropriação cultural ela se dá quando você tem algum bem simbólico ou cultural de um grupo que é historicamente discriminado, negros, indígenas, trans, e esses bens, eles são, e que devem ser, né, partilhados por uma coletividade. Devem ser? Devem ser. Eu acho que uma cultura indígena, ela deve ser cultura universal. Agora, qual é o problema da apropriação cultural? É quando ela se torna universal, você apaga o protagonismo desse sujeito, vira cultura nossa. Por exemplo? É isso que seria apropriação cultural. Acho que eu entendi. Por exemplo? Olha, por exemplo, se a gente pegar alguns trabalhos dos índios macuxis, artesanato, quando eles entram na cadeia produtiva da cultura nacionalizada, eles chegam nas nossas casas, nos quadros, como cultura exótica. E aí eu vou visitar uma amiga e ela vai dizer, nossa, eu comprei, isso é de uma cultura exótica. No limite, as pessoas falam, é cultura indígena, mas você não diz, isso é produto macuxi. Você não sabe quem fez, você não sabe a história do povo. Exatamente. Tudo foi apagado. Isso foi apagado. Então a gente pode dizer qual isso é o apropriação cultural. Isso a gente pode dizer que é apropriação cultural. Agora, eu não posso dizer, enquanto ou uma pessoa indígena ou negra, que é o meu bem simbólico cultural não pode ser partilhado, utilizado. Não, e deve. Né? O que faz a cultura é isso, são essas trocas, é a reelaboração, a ressignificação. Agora, nesse jogo da reelaboração, a gente tem que reconhecer
não as origens, eu não gosto muito do genosismo, mas o protagonismo desses sujeitos. Isso é fundamental, porque isso humaniza. Porque como é que os racismos eles se constroem? Quando eu digo que a beleza, a inteligência, ela é própria de determinado grupo. Ora, quando eu apago que uma etnia macuxi é capaz de fazer uma obra de arte tão bela e tão complexa, eu estou apagando e interditando para as crianças, para as novas gerações, dizer, olha, essa população também produz cultura. E não é só uma cultura restrita. É por isso que é importante a gente dar nomes, no sentido de reconhecer esses sujeitos que foram historicamente discriminados. E eles só são no presente discriminados porque a gente vai apagando o papel desses sujeitos na produção social do conhecimento e da cultura. Quando a gente vai reconhecer esses sujeitos, quando a gente diz o seguinte, ó, qual é o legado dos negros, dos escravizados? Eles são muito bons de samba, eles são bons na feijoada, eles são bons de capoeira. Você delimita a contribuição desse grupo. Como se fosse só isso. Só isso, só que não. Eles são, né, como a gente costuma brincar na internet, SQN, né? Só que não. Só que não, esse grupo, né, seja nós negros que fundamos esse país e os indígenas, que são os verdadeiros, entre aspas, donos, né, desse lugar, desse país, produziram cultura no sentido mais abrangente possível, seja na produção do conhecimento, nas artes, na matemática. Então, quando esse debate da apropriação cultural vem, ele vem de maneira muito enviesada, na verdade o que... Por que enviesada? Porque o enviesamento ficou muito uma torcida fla-flu, se pode, se uma pessoa branca pode ou não pode usar turbante, se ela pode ou não pode ser do candomblé. Veja como o discurso racista ele é esquizofrênico e ao mesmo tempo perverso. A história do carnaval baiano. A Bahia e Salvador, né, tanto o estado quanto a capital, elas são conhecidas nacional e mundialmente como a cidade e o estado da cultura negra, né? A Bahia ela se impôs assim, mas veja, quando a gente tem uma visibilidade internacionalizada, ou mesmo no país, sobre o que seria os expoentes da cultura baiana, você tem Cláudia Leite, Ivete Sangalo. O que acontece de um estado que a maioria é negra, que a cultura que suporta o imaginário desse lugar é negra e você não vê sujeitos protagonizando a cultura negra quando isso ganha uma visibilidade para além do estado? Isso é o racismo, né? É o racismo. Por que a gente tem que supor que existem mulheres negras no axé? O problema não é Cláudia Leite existir. Não, nem Ivete Sangalo. O problema a gente está discutindo outra coisa. Quem é que vem à cena, entendeu? É isso que... A hora que se torna, por exemplo, as rainhas de bateria, na hora que se torna uma posição de destaque, um lugar de protagonismo, sai. Porque, e aí você... Sai a negra, e aí sai o negro, e aí entra uma outra figura. Agora a gente pode perguntar, esse mecanismo, ele é conscientemente... Não. A gente pode dizer que geralmente não. O racismo ele tem os seus artifícios, né? Que podem parecer secretos e que muitas vezes as pessoas reagem porque elas dizem assim, eu não tive a intenção de, né? Eu não quis tirar a negra, né, do lugar. Não é, a questão não é essa. Não estamos discutindo a intenção. Mas a questão é que, do ponto de vista das estruturas, pelos privilégios, você tem uma forma de gestão da visibilidade que vai favorecer uma Cláudia Leite. O problema das pessoas negras, das famílias negras, é um problema que está para além da pobreza, né? Porque a gente fala assim, normalmente a gente costuma ouvir das pessoas, não, mas não é porque você é negro, porque, ó, veja, eu sou branco, eu fui pobre e também eu passei pelas mesmas situações. Mas a gente sabe que as pessoas pobres no Brasil, elas sofrem também muito, porque nós somos uma sociedade classista, né? E que hierarquiza também por isso. Mas se você for negro, a gente costuma brincar, tá mais perdido, a situação fica mais difícil. Sem dúvida. Né? E é o que o Frantz Fanon costuma dizer, que o negro, ele é um negro em qualquer lugar. E se ele não sabe, ele vai saber da pior forma. Por força do trabalho no antirracismo, eu dei umas oficinas, já está com tempo no Capão Redondo, e uma coisa que me mobilizou muito é que tinha duas meninas da periferia, Capão Redondo, ainda numa época que era considerado super perigoso. Zona Sul de São Paulo foi considerada uma das regiões mais perigosas do mundo. Né? Não é mais. Há 15 anos, 20 anos atrás era isso. Né? E aí eu lembro que a gente teve esse debate, né? Se é pobreza, se é racismo, o que é pior.
E aí algumas meninas e meninos brancos falaram, não, mas é porque na periferia todos nós somos iguais, sofremos os mesmos problemas, falta de assistência do Estado na educação, na cultura. Aí uma menina branca de 16 anos, ela pediu a palavra, aquilo me chamou muita atenção, o que ela disse. Ela falou que ela e a amiguinha dela negra, do Capão Redondo, vizinhas, concorreram àquelas vagas de menor aprendiz, primeiro emprego. E aí o relato dela é o seguinte, que ela branca, né, porém pobre, né, mas ela concorreu junto com a amiga dela e aí ela utilizou de algumas estratégias. Ela pediu o comprovante de residência da tia dela, que não morava no Capão Redondo, para não ver que ela morava tão longe. E nesse dia ela conta que ela foi muito bonita. A mãe dela fez uma maquiagem, colocou a melhor roupa. E a amiga dela negra tentou também fazer, né, usar de algumas estratégias e recursos, mas qual o relato que ela diz, que ela fez na época? É que a amiga dela, a amiguinha dela negra, estava muito melhor em termos de currículo, porque ela tinha ingressado no Capão Redondo em oficinas de informática. Estava mais bem preparada. Do ponto de vista, né, da cultural. Então, e era para o setor hoteleiro, elas iam trabalhar, e aí ela entrou. E ela diz, viu, como não basta só dizer que nós estamos no mesmo lugar, porque eu fui toda bonita e eu consegui. Volta a branca. Aí volta aquilo que o Frantz Fanon diz, um negro é um negro em qualquer lugar, porque não existe, não vai ter atenuante. A condição negra ela é uma condição tão, digamos, ela tem uma pregnância, né, uma fortaleza para quem discrimina, que você não tem muito para onde correr, né? Nem se pintar de branco uma pessoa negra pode, né? É muito forte. E aí ele vai dizer isso, é muito forte, porque muito não forte. Tem, né? Ele vai dar um exemplo. Vem antes, exatamente, porque é o corpo, né? Por exemplo, a pessoa gay, né? Se ela tem um patrão que é homofóbico, ela pode dizer que não é? Mas o negro ele não pode dizer que ele não é. Então essa coisa, é a anterioridade, né? Tem uma coisa que antecipa e faz com que... O Frantz Fanon mesmo, ele vai dizer, olha, se eu tenho um patrão que é antissemita e que é racista, né, do ponto de vista da racial negro, e se tiver duas pessoas, uma judia e uma negra, a judia pode, no primeiro momento... Ocultar, e se o patrão não for muito conhecedor de sobrenomes judeus, essa pessoa passa, né? Mas com o negro não. Né? Aí o que você quer dizer com isso? É que o nosso problema é o pior problema do mundo, não necessariamente acaba sendo do ponto de vista das estruturas, mas é isso que o Frantz Fanon diz. Existe uma anterioridade, né? O corpo vem, né, com a cor da pele, que você não nega. A cor da pele, o cabelo, né? Exatamente, Toda uma daí informação. Regina, e daí porque uma pessoa branca que teve uma origem pobre, simples, se ela tiver condições de melhorar materialmente de vida, ela pode apagar esse passado dela de pobreza, né? Porque ela tem possibilidades de As pessoas nem imaginam. Exatamente. As pessoas nem imaginam. Ele pode estar de terno e bem vestido, ela vai sofrer algum constrangimento numa portaria de um hotel de luxo. Eu vejo os depoimentos, vez por outra, de jogadores de futebol, né? De pessoas que são conhecidas. Se o racismo ele é estrutural, no sentido que ele afeta a dinâmica das sociedades, é assim que ele tem que ser pensado, né? Ele não pode ser pensado como a gente vem vendo uma tendência hoje muito grande, sob essa lógica do ódio, contra e a favor. Do contra e do a favor. Ele é muito mais complexo que isso. E você é otimista? Eu costumo dizer que eu sou gramsciana. O Gramsci tem uma frase que é linda, que ele diz que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Então eu sou muito gramsciana. Então, pessimista na análise, porque para ver as coisas como elas são. Como elas são, exatamente. Sem romantizar. Sem romantizar, mas otimista na ação, né? Tá. Acreditar que de fato a gente pode superar o racismo. Pode? Eu acho que pode. A gente tem condições. No Brasil estamos nesse caminho? Eu acho que a gente já teve muitas conquistas, viu, Regina? A própria... Se a gente...
estou, ao longo dos meus 20 anos na universidade pública, o cenário das universidades públicas mudou radicalmente nos últimos 10 anos. Para melhor ou para melhor? Para melhor. Você não tinha estudantes negros. O curso de comunicação, nós que somos da área, a gente sabe como, na minha época, eu só tinha 2 alunas negras, eu e uma outra amiga que não mora mais no Brasil. E hoje não, você vê, ainda somos minoria, mas você vê numa turma de 25, 6 alunos negros, né? Vamos falar de cotas? Vamos lá. Porque, assim, eu confesso, eu tive muita dificuldade em entender a questão das cotas, eu tive muita dificuldade de acompanhar o debate, e a maneira como você coloca é muito didática. E eu imagino que algumas pessoas ainda pensam como eu pensava. Afinal de contas, para que as cotas? Isso vai... Como é que a gente ouve sempre? Vai acabar o princípio do mérito e rebaixar o ensino. Né? Isso, exatamente. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você tem dados que dizem que não, que não é assim não. Que pelo contrário. Primeiro, Regina, se a gente pensar mérito, que foi o grande tema do Brasil, engraçado que tem algumas coisas... A gente só pensa mérito quando você pensa em incluir. Exato. Mas antes disso, olha, se a gente pegar a tradição, a FUVEST, né, que eu digo que é uma máquina de moer gente, o vestibular da USP. Continua sendo, né? Então essa coisa que na USP só entra crânio, não, entrou as pessoas que foram talhadas. Eu entrei. Formatadas para entrar ali. Então você tem que fazer um vestibular, né? Quem entra sabe. E como, né, o jovem tem que ralar muito para entrar. Mas se você pegar uma menina da periferia negra, que o sonho dela é entrar na USP, e essa menina e fazer medicina, e essa menina ela vai fazer o vestibular com uma menina que nasce nos Jardins, no Jardim Europa, que aos 17 anos já sabe 3 línguas, que já viajou meio mundo. Ou seja, o background que essa menina tem, o acúmulo cultural, técnico... É muito diferente. É muito diferente. Como que você pode dizer que é uma questão de mérito? O problema do mérito no Brasil é que é exatamente isso. Ele é perverso, que você coloca pessoas de realidades absolutamente diferentes para fazer o mesmo concurso. E do ponto de vista isso é que a gente chama de igualdade formal, mas não é igualdade real nem substantivo. Porque esse mérito que ainda hoje está no Brasil é um mérito que só vê a fotografia no seu ponto de chegada. Olha, todo mundo teve, quem chegou primeiro a gente premia, mas você não vê o ponto de partida. Pensar a igualdade no seu sentido radical, você tem que pensar o ponto de partida. Seria a mesma coisa, pense numa corrida. Sim, Então, se você colocar alguém em condições físicas saudável para correr uma pista 100 metros, 200 metros, e você diz, aqui é mérito, aí você vai colocar uma pessoa com deficiência, né? Ou com alguma dificuldade. Aí isso é mérito, não é mérito. Por isso que existem as Paralimpíadas, né? Porque você não pode colocar uma pessoa com deficiência com a outra com as suas aptidões, né? O corpo em pleno funcionamento. Então, mal comparando ou bem comparando, é isso que acontece no nosso. E é por isso que as cotas são importantes, porque você tem diferenças de partida que vão definir a lógica da corrida. Então, você tem que tratar desigualmente os desiguais. É esse que é o princípio para alcançar a igualdade. Além disso, uma vez que está todo mundo chegou na corrida, a partir daí o que acontece é muito interessante. Exatamente. Que eu não sabia. O desempenho dos estudantes cotistas, ele não é inferior aos não cotistas. Porque o problema, por que se tem que ter cotas? Não é porque aquele menino é menos inteligente, é porque o vestibular, ele conta, primeiro, um pai daquele jovem tem que ter dinheiro para inscrição, que é cara. É cara. E ele tem que ter uma formação técnica de treinamento, cursinho nas escolas para entrar naquele vestibular. Que custa? Mas não significa dizer que ele não tem inteligência para estudar no mesmo banco de uma universidade. Então, são coisas diferentes, você percebe? Sim, então a partir que estão no mesmo banco, nas mesmas condições iguais, exatamente. O desempenho é o mesmo. Essa informação é maravilhosa que... sei lá, né, coincidência ou não, essa informação não é divulgada. Não é divulgada. Que o desempenho é igual, que né, alguns alunos se sobressaem. E as pesquisas estão aí, e o governo federal vem fazendo muitas pesquisas e elas estão, mas não se divulga porque não tem interesse. Então, é isso. Por isso que a gente vem aqui e fala.
Rosane, a última parte da entrevista, o convidado faz uma pergunta para mim, qualquer pergunta. Eu sempre esqueço de avisar o convidado antes. Sempre o convidado pega de surpresa. Se você quiser uns minutos para pensar, ou se você já sabe o que você quer perguntar, fique à vontade. É qualquer pergunta mesmo. Qualquer pergunta, sim, né? Perguntei o que eu quis. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta de colega de profissão. A gente vive num mundo que todo mundo diz, olha, sem informações para todos os lados, as fontes de informação vêm de vários focos. O que você acha hoje, qual seria o nosso papel de jornalistas num mundo densamente mediatizado, né? Qual seria o nosso grande diferencial? Você sabe, Rosane, que há uns anos atrás eu quase que desisti de ser jornalista, tamanho desencanto com a profissão. Eu trabalhei com hard news, eu trabalhei com programa de auditório, eu trabalhei com entretenimento e você sente, você percebe como as coisas estão sendo encaminhadas e eu me vi reproduzindo comportamentos e discursos e conceitos que já não faziam mais sentido para mim. Eu me retirei, amando a minha profissão. Nesse tempo todo que eu acho que a gente precisa deprimir, exatamente. Precisa mergulhar para voltar, e aí eu acho que faz muito sentido essa nossa conversa aqui, eu acho que o nosso diferencial é exatamente esse, falar o que precisa ser dito, com as pessoas que têm credibilidade, com as pessoas que têm... não é só informação correta, é uma fonte né, que te prova por A mais B, que já vivenciou, que estudou. São quantos anos? Você estuda 20 anos? Mais de 20 anos. Né? Então, assim, é alguém que tem um conhecimento, porque, não desprezando quem é mais jovem nem nada, mas o conhecimento é acumulativo, que a gente estava conversando antes de gravar. Tem a experiência, tem o que você sabe com a cabeça, o que você entende da literatura, e tem o que você vivencia com o seu corpo, que dá um entendimento todo seu. Então, assim, eu quero saber o que a Rosane Borges fala, o que ela pensa, o que ela entende. É isso que vai me impactar e eu acho que é isso que pode impactar quem está assistindo a gente. Então eu acho que o nosso diferencial é esse, pequenininha aqui nessa sala e tal, fazer o que a gente pode fazer, né? Isso faz com que eu me sinta mais viva, isso faz com que eu retomei o prazer da minha profissão. Isso é o prazer de estar aqui conversando com você, essa troca. Isso é prazeroso, né? Então, hoje eu me sinto mais jornalista do que nunca. Que ótimo. E você? Bom saber. Qual o diferencial? Você acha eu estou concordando, eu concordo com você, porque eu acho que no mundo em que você tem informações que vêm de vários focos, né? As pessoas... Porque o jornalismo, eu digo que ele está passando por uma ferida narcísica, né? Nós éramos os mediadores do que acontecia. Hoje não precisa mais de jornalismo para você saber de informação. Então eu sempre digo, Regina, que a crise não é no jornalismo, é de um modo da gente fazer jornalismo. Perfeito. Para os meus alunos, eu vejo neles uma possibilidade, eu falei, vocês são uma geração que podem renovar, porque nunca se precisou no mundo tanto do jornalismo. Fake news, fatos alternativos, se precisa do jornalismo para dizer, opa... Informações pela metade. Informações pela metade. Então, a minha... não só esperança, mas eu tenho, digamos, a gente diz que as nossas certezas são provisórias e precárias, mas uma das minhas certezas provisórias é que a gente tem nesse mundo em que todo mundo informa, em que tudo deve ser veloz, acelerado, o jornalismo pode tirar desse oceano louco, né, de informações um jornalismo de dados mais reflexivo, né? Como é que a gente trabalha? E isso vai ser o papel do jornalismo. Ele não tem mais o papel de informar. Por isso que as grandes empresas estão entrando em crise, porque elas acham que o grande papel delas é informar, não é mais. É o que faz com a informação. Exatamente. É isso que é. É o que você está fazendo. Pega as informações, a apropriação cultural, como que a gente pode... pensar no a reflexão. Isso que não é a reflexão acadêmica, que não é a teoria. Exato. Mas como é que a gente pensa isso, né? Arrasou. Eu acho que é isso mesmo. Muito obrigada por ter vindo conversar comigo. Foi um prazer gigantesco. Rosane, uma hora de admiração. Adorei, eu também. Você vai envolvendo assim, a gente entrevistado, né? A ideia cria um vínculo assim muito legal, muito bom. Obrigada por ter vindo, viu? Nós existimos,
a gente está no Brasil dizendo, olha, estamos na base da pirâmide, os dados sobre a exclusão, a desigualdade, ele sempre recai sobre a mulher negra, por conta dessa combinação nefasta, racismo e sexismo, né? Então a mulher negra vai estar na base da pirâmide, porque primeiro está na base ela, depois o homem negro, depois a mulher branca, depois o homem branco, né? Não é preconceito, é racismo. É racismo.